tema da mensagem hoje é decisão. Amém? Há coisas a serem decididas e uma decisão, ela vai impactar o seu futuro, o seu destino. Você sabe que você vive o seu futuro, que há 10 anos atrás você pensava o que seria. Você já está vivendo ele. E daqui a mais 10 anos você vai estar acessando o futuro, ou menos do que isso, que são frutos das suas decisões de hoje. Há decisões do passado que fez você sofrer hoje e que infelizmente não dá para você voltar e mudar aquelas decisões. Mas o Senhor está dizendo que hoje você pode aprender a decidir melhor para que o seu futuro seja bom. Porque essa é a vontade de Deus, que você tenha um futuro de paz, um futuro de alegria e um futuro feliz. Amém? Então nós vamos colocar aqui na TV para que fique mais dinâmico, que você possa ir acompanhando e o raciocínio seu não se desligue, não se desconecte. Então todos os versículos, todas as passagens, todas as referências, eu vou estar colocando aqui para você poder também acompanhar. Amém? Muitas pessoas pensam e dizem, não só pensam, mas dizem: se Deus é tão bom, por que tantas pessoas sofrem, tanta gente sofre, tanta gente padece? A resposta é simples: padecemos por conta dos frutos das nossas escolhas, as nossas decisões. Porque esse mesmo Deus que tem todo o poder e todo o domínio, Ele permitiu que a criação dele tivesse livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para que fique mais fácil de entender, poder de escolher, poder de decidir. E esse poder está com você. Há um poder de decisão. E não importa quantos anos você tem. Você pode ser um jovem, você pode ser um pré-jovem, um adolescente, você pode ser uma pessoa de idade, mas ainda assim as suas decisões diz respeito sobre o amanhã, e elas vão chegar a você, elas vão te impactar de alguma forma. Então, eu preciso entender e conhecer melhor sobre Deus, sobre a minha fé, sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu evite tomar uma decisão que me faça sofrer. E o mundo está habituado, está acostumado a tomar decisões baseado no coração. E esse é o principal motivo do sofrimento. Não, você tem que fazer o que o seu coração mandar. Quem já ouviu isso? E quem já te aconselhou assim? Você já aconselhou alguém também? O texto fala assim, deixa eu ler para vocês. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Sabia disso? Que o nosso coração, ele é enganoso. Que o nosso coração, ele é perverso e desconhecido. Quem o conhecerá? Eu quero falar algo e de verdade, do fundo do meu coração, mas não é esse coração enganoso não. Queria que você guardasse isso com você. O nosso coração, ele diz respeito sobre as nossas vontades e os nossos sentimentos. Vontades, as nossas vontades. Então pensa assim, é como se o texto estivesse falando assim: as suas vontades, os seus desejos são enganosos. Eles nos enganam. Eles fazem a gente escolher mal. Os nossos sentimentos fazem a gente permanecer em lugares que não era para a gente permanecer, com pessoas que não eram para a gente permanecer. Tudo isso por conta da nossa vontade. A gente segue a nossa vontade. Olha só o que a nossa vontade faz, entenda isso. Quando você está com alguém, mas você não sente mais vontade de estar com aquela pessoa ou de estar naquele lugar. Apenas não sente. Aquela pessoa talvez não fez nada, ou aquele lugar não fez nada
para você sair ou para você deixar aquela pessoa, mas você sentiu. Isso acontece muito nos relacionamentos. Eu sinto que eu não amo mais. Eu sinto que eu não gosto mais. Eu sinto que essa pessoa não é para mim. Há pessoas que fazem isso na igreja. Eu sinto que eu não pertenço mais a essa igreja, que eu não quero mais ir nesse lugar. E aí, isso é o nosso coração, porque ele trabalha no sentimento. E aí o que nós fazemos para anular a nossa mente? A gente começa a colocar defeitos e problemas naquilo ali ou naquela pessoa, para a gente poder sair com a cabeça tranquila. Isso acontece muito nos relacionamentos. O cara já está interessado em outra mulher, a esposa dele está lá cozinhando, passando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí ele começa uma conversa, começa um assunto, e o mundo e outros relacionamentos começam a brilhar para ele. E o coração dele, que é enganoso, faz ele sentir essa inclinação, essa vontade. Aí ele começa em casa a colocar defeito na mulher. A comida não está boa, você está me tratando desse jeito, você não me tratava assim, você mudou, você está diferente, você não se veste bem, você não se arruma, você isso, você aquilo. Começa a acusar de várias formas, porque ele vai anular o quanto ele puder o peso da consciência, porque a consciência dele é o árbitro, deveria ser o árbitro, a gente já vai falar sobre isso, para ele poder sair tranquilo. Assim na igreja, assim em todos os lugares, começa a descredibilizar o lugar, porque o coração está fazendo ele sentir um outro desejo. E isso também acontece ao inverso. Quando é para a pessoa sair daquele relacionamento, porque o outro está fazendo mal, está batendo, está xingando, está tratando mal, é mentiroso, trai, ou vice-versa, homem e mulher, ou está em um ambiente que não é bom, uma roda de amigos, em uma igreja talvez que não é boa, ela continua indo, porque está pregando heresias, só que o coração é enganoso, e ele pode agir ao contrário. E sabe como que ele age ao contrário? Fazendo você colocar qualidade na onde não tem. Fazendo você não dar conta daqueles problemas que são sérios, que são relevantes. Aí o seu coração, mas é que eu gosto, é que eu estou tão apegado, é que eu quero tanto para mim. E aí está diante de você tudo que te faz sofrer, tudo que te ataca, tudo que te agride, mas você continua ali, porque você sente o desejo, você sente a vontade de ficar, o seu coração te enganando, quando era para você sair. Todo mundo vê, você vê, mas você passa por cima daquilo que você vê. Todo mundo ouve, você ouve, mas você passa por cima daquilo que você ouve. Eu não sei se há alguém comigo aqui, eu não sei se está claro, há alguém aqui? Então cuidado para que o seu coração não te leve a tropeçar e tomar más escolhas, em você decidir mal, porque a decisão errada, ela vai trazer para você frutos ruins. A decisão errada vai fazer você acessar lugares que você não queria, vai fazer você passar por dias terríveis. O dia mal de uma decisão errada, ele chega. É isso que nós temos que ter em mente. Por isso que eu comecei a pregação falando, hoje, o seu hoje já é um futuro do seu passado há 10 anos que se passou. Você já vive um tipo de futuro hoje. Então não decida mais pelo seu coração. O nosso coração não deve ser o nosso árbitro. O nosso coração não deve ser aquele que nos dirige, aquele que nos coordena, porque ele é enganoso. Você entregaria algo tão precioso para alguém enganoso? Você entregaria algo que você não tem como voltar atrás, porque a sua vida, os seus dias, não tem como você voltar, não tem como você recuperar. O tempo perdido não volta. Então você não pode entregar algo que o dinheiro não compra, algo que ninguém pode emprestar. A pessoa pode ser o mais rica, mas ela não pode emprestar um dia da vida dela para você.
Então os seus dias são preciosos, o seu tempo é valioso, e se você decide mal, é como se você estivesse entregando o seu destino, as suas decisões a alguém que é enganoso, a alguém que é perverso. E como é o nome desse? Coração. Cuidado com o seu coração, ele é enganoso. Então nós vamos àquele que Deus deixou, Deus estabelece, Deus estabeleceu, para que esse sim fosse o árbitro das nossas escolhas, das nossas decisões. Amém? Então nós vamos agora ler Romanos 12:2, que diz assim: e não sede conformado com este mundo. O mundo ensina que nós temos que ouvir a voz do coração. Não se conforme com esse conselho, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que conselho é esse, que conselho de vida. Só esse conselho já valeu a pena você estar aqui para ouvir. O Senhor está falando para você: renove os seus pensamentos, renove o seu entendimento, para que você conheça a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para você conhecer essa vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, a sua mente precisa ser renovada, ela precisa passar por uma transformação, ela precisa passar por um renovo. As pessoas falam assim: não vai para aquela igreja não, porque lá faz uma lavagem cerebral. Mas isso é bíblico, isso é bom. Você tem uma lavagem de mente, ter uma mente limpa, uma mente que entra com várias coisas erradas, com pensamentos, manias erradas, com desejos ruins, com escolhas erradas, e o Senhor, pela misericórdia dele, te renovar e te dar uma nova mente, tirar a maldade, tirar a malícia, tirar o orgulho, tirar a prepotência. Será que isso é ruim ou isso é bom? Então, se alguém falar: a Bíblia faz uma lavagem cerebral, graças a Deus, não vejo a hora de fazer comigo, para você conhecer a vontade de Deus, que é boa, e ela deve ser seguida por uma mente restaurada. Ou seja, essa mente restaurada é a mente que vai te guiar, é a mente que será o árbitro da sua vida. Quem já assistiu um jogo de futebol? Já? Gente, eu acho que todo mundo aqui já assistiu um jogo de futebol. Levanta aí, quem já assistiu? Senão a gente vai pôr um jogo aqui agora. Então, além dos times, quem está lá no meio do jogo? O juiz, o árbitro. E o que ele faz? Apita as regras, ele dita as regras, ele coordena as regras. E sabe uma característica de um juiz, de um árbitro? Ele é imparcial, ou ele deve ser imparcial. Ele não pode apitar favorecendo ninguém, ele tem que seguir as regras. Independente se ele torce para o time A, para o time B, independente. São Paulo e Corinthians. Aí o coração do juiz é de São Paulo. Você achou que ia falar do Corinthians, né? É do São Paulo. Ele pode apitar a favor de São Paulo? Não, ele tem que ser imparcial. Ele tem que apitar de uma forma que ele seja justo, que ele dite as regras. Assim é a nossa mente. Ela é imparcial, ela vai analisar as regras do jogo, e se as regras do jogo, as regras da vida, estão te ferindo, estão indo contra Deus, estão indo contra os princípios que Deus deixou, então ela vai te falar: não, esse lugar não é bom, essa pessoa não é boa, esse caminho não é para você. Ela é imparcial, o nosso coração não. O nosso coração faz você sentir e escolher. E aí no momento que você tem que deixar sair, e se ele escolheu, e você for guiada pelo coração, até os defeitos você vai relevar, e você vai colocar qualidade aonde não tem. Então nós temos que ser guiados pela nossa mente.
E o grande problema disso é que as decisões corretas, as decisões que vai te abençoar, posso falar a verdade? Fala aí para a pessoa do seu lado, pastor, pode pregar? Pode? Pode seguir? O problema das decisões que te abençoa é que elas são difíceis. O problema de você decidir algo seguindo aquilo que Deus quer que você faça, o juiz que é a sua mente, aquilo que dita as regras para você conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O problema disso é que é difícil, é sacrifício. Então nós vamos agora fazer uma imersão, nós vamos voltar ao tempo, nós vamos voltar lá no início da Bíblia. Até agora eu estava lendo mais para o final, agora a gente vai fazer uma imersão. Eu quero que você se transporte, que você consiga visualizar, como a neta, né, da dona Gilda disse, que ela visualizava o testemunho. Eu quero que você visualize o que aconteceu quando os hebreus saem do Egito, onde eles eram escravos, e eles chegam até o Monte Sinai, e ali há um acontecimento tão relevante. Sábado eu estava trabalhando, e eu pedi para minha esposa colocar água, numa água gelada para eu tomar. O sol estava de matar, não estava, gente? E aí, quando eu estava ali trabalhando, Deus, ele falou algo comigo. Eu até voltei quase que chorando lá para contar para ela. E eu quero dividir isso com vocês, porque é uma imersão profunda que eu quero que você entre comigo agora. Amém? Então vamos embora, vamos ler Êxodo 32, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vocês, de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ponto. Eu vou até aí. E deixa eu explicar para você. Vamos agora tentar voltar e fazer parte do que aconteceu. Esse acontecimento se deu 3 meses depois que o povo de Israel foi liberto do Egito. Então eles já tinham uma vida e viram tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus se manifestou. Aqui nesse momento, eles já tinham passado por muitas coisas e eles estavam aguardando a descida de Moisés. Moisés havia subido no Monte Sinai, eles estavam ao pé do Monte Sinai. Só que Moisés, ele fica no monte ouvindo a Deus, obtendo todas as informações, todas as leis, todos os caminhos que Deus estava trazendo ao povo dele, durante 40 dias. Então, durante esses 40 dias, eles disseram que foi muito tempo, que Moisés estava demorando, e eles pediram para que Arão, que era companheiro de Moisés, fizesse um Deus para eles. Aí Arão pega os brincos e ele funde, né? Ele esquenta tudo, funde e faz um bezerro e diz assim: olha, esse aqui foi quem te tirou do Egito. Gente, veja que isso é tão absurdo. Isso é tão absurdo que é grotesco. Isso é tão absurdo que isso é grotesco de ouvir, de entender. Como assim?
A gente está falando de um povo que viu com os olhos deles, que eles contemplaram. Deixa eu falar para vocês: cordonizes caírem do céu, chuva de carne. Que eles comeram do maná que caía do céu, e vinha o maná, ele vinha de manhã, como primícia. Um pão que tinha o gosto de mel. Eles viram com os olhos deles, num período de sede, a água sair da rocha. Eles já tinham visto tudo isso. Eles passaram por uma cidade, a cidade de Mara, onde as águas eram amargas. Então Moisés foi lá, orou, e Deus transformou as águas de Mara em águas doces, próprias para beber. Eles viram um Deus que, diante de uma situação de morte, onde o exército estava encurralando eles, o mar se abre e eles atravessam o mar com o pé enxuto, e quando eles atravessam, o mar se fecha e mata todo aquele exército. Eles viram, eles contemplaram as pragas que Deus enviou ao Egito, e somente atingia o Egito, mas não atingiam eles. Eles viram as manifestações de Deus mais poderosas. O texto fala que Deus tirou o povo dele com asas de águia. O meu povo, Deus fala. E aí, no momento que eles se reúnem a um monte, aonde Moisés sobe, e o poder de Deus toma um monte. Aquele monte, ele foi rodeado de uma nuvem escura, e trovejava ali, porque a presença de Deus estava ali. Deus estava escrevendo em tábuas as leis e falando com Moisés sobre o que ele queria fazer. E aí nós temos um povo que, ao pé do monte, começa a adorar um bezerro de ouro, e começa a falar que aquele bezerro foi que tirou eles do Egito. Aí você entende como que isso é grotesco, como isso é o cúmulo do absurdo. Pastor, mas por quê? Por que tudo isso? Porque tudo que aconteceu até ali, não houve nenhuma participação daquelas pessoas. Todos os sinais, todas as maravilhas e todos os prodígios, foi Deus que fez. Veio da parte de Deus. Mas ali estava acontecendo algo que eles começariam a participar. Moisés estava descendo com as leis, com as regras. Então, a partir daquele momento, eles teriam que começar a se entregar, a obedecer, a se lançar, a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Lembra do coração? Segundo ensinamento sobre o coração. O coração nunca vai querer seguir Jesus, nunca vai querer seguir a Deus. O coração não vai querer entregar, o coração não vai querer renunciar. As decisões mais difíceis, não conte com o apoio do seu coração. Nesse momento que eles iriam entregar, então eles levantam outro Deus, anulando o juiz, o árbitro, que é a mente, que é os pensamentos. Nunca o seu coração vai ser a favor de você entregar a sua vida a Jesus. Nunca o seu coração vai ser a favor de você se batizar. Nunca o seu coração será a favor de você deixar o mundo e viver uma vida para Cristo, ou em Cristo. Nunca o seu coração vai dizer para você: não, vai lá, entrega a sua vida, renuncia, vive para mim. Jamais. A sua mente não. A sua mente vai dirigir você, a sua mente vai te guiar, mas o seu coração, ele vai te empurrar para o buraco, para as más escolhas, porque desde que o homem existe, o coração sempre quis atalhos, o coração sempre quis facilidade. Aquele bezerro era um atalho, era um Deus que não falava. Você ter um Deus que não fala é ótimo, porque Ele nunca vai dizer que você pecou, Ele nunca vai dizer que você errou, e Ele nunca vai dizer para você fazer nada. É o que as pessoas estão querendo, um Deus mudo, um Deus que não tem espaço de fala.
Posso confessar algo para vocês? Eu não sei você, mas esse não é o Deus que eu quero. Eu quero um Deus que fale comigo até quando eu estiver dormindo. Eu quero um Deus que pede. Eu quero um Deus que fala o que Ele quer de mim. Porque eu sei que cada entrega, que cada renúncia vai resultar no meu bem, vai resultar ao meu favor. Você sabe que o seu coração é tão enganoso, que as suas vontades é tão enganosa, que hoje, diante de um culto que Deus tem derramado tantas bênçãos na sua vida, antes de você chegar aqui na sua casa, veio isso ao seu coração: nossa, eu não estou com vontade. Por que será? Olha o seu coração te enganando. Olha o seu coração te induzindo a você sair da bênção. Você quer ser testemunho vivo, proclamar o nome de Deus, você quer ser luz na terra. Ouça a voz de Deus. Dê lugar de espaço para Ele, lugar de fala para Ele. Aí Ele vai falar com você. Eu sei que é difícil, eu sei que você vai pagar um preço, mas grave isso: tudo que vale muito também custa muito. O testemunho do MC está aí. Eu quero colocar para você o testemunho desse MC que foi recente, há pouco tempo. Custa muito, porque o evangelho vale muito. Custa muito, porque a salvação vale muito. Custa muito, porque a entrada no reino de Deus também vale muito. Então, se você não assistiu, eu quero que você assista. É curto, é um trecho do show que ele proclama para todos ouvir. Ele confessa o nome de Jesus. A palavra fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai. Foi o que ele fez. Ele assumiu, ele se entregou. Então, se tiver pronto, pode colocar aí, por favor. Tem um anúncio para fazer. Algumas pessoas aqui me acompanham nas redes sociais. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi a minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui. Certo? O que eu gosto do hip hop, do funk, é o respeito que todo mundo tem por todo mundo. E é o seguinte: por muito tempo eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama, eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. E graças a Deus, o coração está até acelerado aqui para falar. Hoje eu não tenho mais esse vazio. E com a permissão de todo mundo, eu queria falar uma coisinha aqui para vocês. Amém. Depois disso vem a notícia que ele renuncia com casa de apostas, de jogos, deixa tudo e agora ele vai viver para Jesus, se batizou, se entregou. Você acha que custou? Muito. Porque também vale muito. O evangelho vale tudo. Então custa muito de nós. O sacrifício de vida, de viver com Jesus, ele vem para você. É uma renúncia, é uma entrega, é uma escolha. Porque a vida daqueles que estão morrendo em Jesus e sendo salvos, é porque se posicionaram em vida e entregaram a vida para Deus. Veja que Jesus disse que o reino dele procede de meretrizes e publicanos. Sabe o que é isso? Jesus disse, quando ele dá o exemplo dos filhos,
Um diz que não vai e vai, é o filho que obedece. O filho que fala que vai e não vai é o que desobedece. E ele diz assim: meretrizes e publicanos precedem o reino de Deus. Eles estão entrando no seu lugar, estão entrando primeiro, falando para os religiosos. O que é meretrizes e publicanos? Prostitutas e bandidos. Porque há isso aí, ó, entrega total. Estavam no mundo, viviam no mundo, mas quando se entregam completo. Há uma entrega. E essa decisão que ele tomou não foi baseada com o coração, porque eu duvido que o coração quer largar a fama. Eu duvido que o coração quer largar o dinheiro, as propagandas na casa de aposta, dinheiro fácil. Eu duvido que o coração dele falou: é tudo que eu quero. Não, foi uma decisão. A vida com Jesus é uma vida de decisão. E você pode hoje escolher sair daqui com Jesus. Você pode sair